excelente semana para você e para os nossos telespectadores do Gazeta Esportiva. A gente já começa com a repórter Marina Buffon, que hoje traz informações do Palmeiras. Boa noite, Marina. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse início de semana no Gazeta Esportivo. Estou em frente ao Allianz Parque, porque hoje, é claro, a gente vai falar muito sobre essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no primeiro derby de 2026, tentando deixar para trás todo o histórico de 2025. O Palmeiras apenas venceu um dos 7 clássicos contra o maior rival no ano passado e já começou esse ano com o pé direito. Mas vamos falar sobre situações polêmicas que aconteceram no clássico que estão reverberando ainda nesta segunda-feira. Não entendeu? Já já eu conto mais. E claro, o Palmeiras se reapresentou hoje e tem novidade de 2 jogadores que estão em recuperação de lesão. Mas antes da gente falar disso, eu vou chamar meu colega Alexandre Silvestre lá na Zona Leste para trazer o outro lado do clássico. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Marina. Boa noite, pessoal. Por aí, a família Alviverde está feliz da vida. Por aqui, a nação alvinegra orgulhosa, chateada porque perdeu o derby, mas deixou o gramado de cabeça erguida, poderia ter vencido o jogo. Foi até o time do Corinthians aplaudido pela fiel torcida que fez uma grande festa ontem. Agora é pensar no futuro. Quinta-feira tem Campeonato Brasileiro, jogo contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Domingo, o Corinthians precisa ratificar a vaga encaminhada para as quartas de final no Campeonato Paulista diante do São Bernardo no ABC Paulista. O jogo será fora de casa no próximo final de semana. E ainda o mercado da bola corintiano com 2 jogadores chegando. O amigo do Memphis Depay, um velho conhecido da lateral esquerda, o Martínez, que voltou atrasado com problema no joelho, pode ser punido. E Corinthians se aproxima de um acordo finalmente com o Tajeres. São as informações quentinhas apuradas pelo Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu falo mais para vocês a esse respeito, porque agora vamos para o tricolor paulista lá no Morumbi. E o São Paulo hoje é com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Silvestre, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, começando nesse momento aqui no São Paulo, muita expectativa. No meio de semana agora tem jogo pelo Campeonato Brasileiro aqui no Morumbi contra o Grêmio. São Paulo invicto no Brasileirão até agora. E no Campeonato Paulista, o tricolor que estava lutando contra o rebaixamento entrou na zona de classificação a uma rodada do fim da primeira fase. E eu vou explicar o que o São Paulo precisa para garantir essa vaga. Ainda tem informação sobre um problema que o Crespo tem para resolver e uma negociação da diretoria São Paulina para um jogador importante desse elenco. Já já, tudo isso sobre o São Paulo Futebol Clube, mas agora eu passo a bola para você, Michele. É isso aí, Salazar. Bom, estou aqui hoje muito bem acompanhada, mas antes, dá uma olhadinha, porque tem muito mais no Gazeta Esportiva. Olha só. É isso aí, semana começando e começando muito bem acompanhada com o xerifão Osmar Garrafa e o grande jornalista Alex Miller. Boa noite. Boa noite. Gente, segunda-feira é de muito assunto. Nossa, muita informação. A gente tinha que ir aqui, ó, de verdade. Hoje era programa para ter umas coxinhas, uma espadinha, não fala isso. uns refrigerantes, pro Garrafa, uma ecobeerzinha e a gente ficar para conversar até as 8h30 da noite, porque tem coisa boa demais por aqui. Para começar, a gente vai mostrar como que foi a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians. Fato que não acontecia lá na Neoquímica Arena desde 2022. Bora olhar? Então pode rodar. Mais uma vez, Corinthians e Palmeiras mostraram por que o derby é diferente de tudo. A confusão surgiu graças a Flaco Lopes, que não se conteve ao marcar no finalzinho do jogo para garantir a vitória do Palmeiras por 1-0 em Itaquera. Na confusão eu não tava, até teve um torcedor que ficou olhando pra mim, gritando, vai lá, vai lá. Eu falei, mano, uma pessoa a mais empurrando alguém lá não vai adiantar nada, então, se fosse pra sair no soco ainda, suave. Mas, pô, pra ficar empurrando um ou outro lá não é muito minha vibe, não. Os ânimos estavam exaltados e antes disso, o Luigi caminhava para ser o grande vilão da noite, ao perder uma chance cara a cara pro Verdão. Memphis também pisou na bola, ou melhor, escorregou na frente dela em plena cobrança de pênalti. Acaso ou obra de Andréas Pereira?
É só depois ficar mais ligado quando sair algum pênalti para nós, que ter um campo natural a gente tem que ficar ligado para nenhum adversário querer fazer a mesma coisa. Corinthians e Palmeiras deixaram a Neoquímica Arena com sentimentos distintos após o derby, mas com uma certeza em comum: a de que esse foi apenas o primeiro capítulo de muitos outros que essa rivalidade pode ter em 2026. Nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam. Portanto, sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Nós continuamos com a posse de bola, com o domínio da partida, jogando no campo adversário. Colocamos o Palmeiras, o que poucas equipes fazem, colocamos o Palmeiras no seu campo de defesa. Eu acho que nós tivemos merecimentos para ganharmos o jogo. O roteiro da partida pode ter sido fiel à fase das equipes. Já o resultado final foi mais uma amostra de que o derby é de fato imprevisível. É continuar a trabalhar, manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Ano passado também a gente foi lá na casa deles na final, se não me engano foi. Fizemos um jogo perfeito, defendemos bem e fomos numa bola parada e fizemos o gol. Então, acho que passa muito sobre isso, futebol é desse jeito, um derby se decide desse jeito. Puxa vida, é tanta coisa para falar a respeito desse jogo. Por onde que a gente vai começar? Vai começar pelo pênalti do Memphis que ele perdeu e que o Andrés deu aquele jeitinho? Vai começar pelo pênalti perdido, o lance perdido pelo Luiz? A gente podia falar do jogo em si e depois especificar os lances dividir lance a lance? Mais polêmicos, porque o jogo em si, acho que no primeiro tempo o Corinthians começou amassando o Palmeiras. Foi melhor, né? Fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar tão bem, mas tão bem, envolvendo o adversário, principalmente um rival como o Palmeiras, né? Um derby que você tem uma superioridade como o Corinthians teve no primeiro tempo, é difícil de ser vista, mas só que essa superioridade não foi traduzida em gols. E aí apareceu o Carlos Miguel, que no final das contas foi eleito o melhor jogador em campo, pelo menos pela transmissão, enfim. E no segundo tempo o Palmeiras se encaixou mais, melhorou, o Abel trouxe o Alan para o meio de campo, deu uma mobilidade, uma dinâmica de jogo melhor. E aí, aqueles detalhes de um derby, o Palmeiras acabou encontrando o seu gol, não aconteceu mais nada depois, e o Palmeiras venceu por 1-0, resultado justo, enfim. Mas no futebol, o Palmeiras continuou devendo, e o Corinthians mostrou que até em relação ao momento, está melhor do que o Palmeiras. Só que a magia do derby, ela contraria muitas vezes a lógica, contraria muitas vezes aquilo que todo mundo vê, e faz parte. E o derby muda mesmo. Não duvido nada de que o Palmeiras, a partir de agora, depois dessa vitória, ganhe tanta confiança que também o futebol possa fluir. Tem o John Arias chegando, né? Tem toda uma mobilização interna também. É a magia do derby, não tem jeito, pro bem e pro mal. Tem que ver se o Corinthians também não vai sentir ter perdido no Palmeiras depois de algum tempo dentro de casa, principalmente porque jogava melhor, mas não conseguiu fazer o conta. O Alex desenhou bem o que foi o clássico ontem e foi muito de Corinthians e Palmeiras. Foi Corinthians e Palmeiras, né? Quem jogou melhor não ganhou, quem foi um time mais eficiente acabou ganhando, teve problema de confusão entre os jogadores, teve expulsão de técnico, teve de tudo. Isso é o derby. E o resultado, ele não pode ficar muito preso àquilo que a gente viu de desempenho. Como disse o Alex, o Corinthians foi um time melhor em campo, mas o Palmeiras foi eficiente. E o Ranieri define muito bem o que foi o jogo. O Corinthians provou do próprio veneno. O Corinthians foi à casa do Palmeiras no ano passado, jogou, teve a mesma postura, uma postura defensiva, jogando por uma bola, marcou bem, aproveitou as oportunidades que teve e foi isso que fez o Palmeiras ontem. Agora, para o corintiano, o Alex fala qual é o peso que pode ter para o Corinthians essa derrota. Sempre tem, não tem como não dizer que não abala, que não incomoda, que a noite ela não é mal dormida, porque ela é mal dormida para o perdedor, sim. Só que para o corintiano fica o alento, e eu faço uma pergunta para fazer esse comentário. Quais são as duas principais equipes hoje,
apontados como as grandes equipes do futebol brasileiro, em estrutura. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians jogou os 2 últimos jogos contra quem? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians ganhou um título contra o Flamengo. Sim. Né? Sim. E competiu e foi melhor que o Palmeiras. Foi. Então mostra o quê? Mostra que o Dorival está no caminho certo, com um elenco limitado, um elenco justo, mas o Corinthians começa muito bem uma temporada como há muito tempo não começava. Tá muito bem montado esse time. Garrafa, tá dando uma passada de pano? Não, não tô dando uma passada de pano, é uma realidade. Né? O Corinthians está se apegando em alguma coisa. Pelo que jogou ontem, pelo que ganhou contra o Flamengo, então o impacto é um pouco menor. E isso leva para a fase do Campeonato Paulista que vem pela frente uma expectativa muito grande, porque já nós poderemos ter, se não numa quartas, numa semi ou na decisão, um novo Corinthians e Palmeiras, que para mim são as equipes que brigam pelo título, os 2 favoritos. Ontem a gente discutia até no mesa. Sim. E o Corinthians hoje, ele está mais favorito que o Palmeiras, por quê? Hoje, ainda sem o Arias, porque o Corinthians já é uma equipe ajustada pelo seu treinador. Mas o resultado foi absolutamente justo. Garrafa, o Palmeiras jogou por uma bola e venceu. O Corinthians ele teve 13 finalizações, o Palmeiras 10, o gol saiu naquele rebote ali do Hugo, né? O Flaco foi bem oportunista. E aí, oportunista, falando em uma pessoa que aproveita ali o momento, aquele lance do Andrés Pereira comentando o pênalti que o Memphis Depay foi cobrar. O que vocês foi ou não foi acharam pênalti, daquilo? Porque, assim, a gente ontem no mesa, né? A gente estava fazendo o programa, terminou o jogo, veio a imagem, aí todo mundo entendendo que tinha sido pênalti. Hoje eu vi vários comentários, especialistas, gente dizendo que não. Então era muito na interpretação. Eu acho que foi, tá? Para mim, pênalti. Eu vejo como ação penal, né? O jogador do Corinthians estava ali seguro pelo jogador do Palmeiras, o Carlos Miguel ainda vem também com o soco e pega o Gustavo Henrique. Para mim, pênalti. O Alex ontem também concordava comigo nessa questão. Não sei se ele mudou de ideia, mas acho que não tem o que se discutir, né, Alex? Tem sim. Eu mudei de ideia, acho que não foi pênalti. O que aconteceu? Que é isso? Repito, ontem o jogo aconteceu no meio do mesa redonda. Perfeito. E no meio do programa a gente vê uma ou outra imagem ali, mas não vê todos os ângulos conforme nós gostaríamos de ver. E quando eu vi com calma, depois do programa, chegando em casa, vários ângulos, eu acabei entendendo que o Carlos Miguel, apesar de ter saído de forma atabalhoada, ele atinge num encontrão ali o Gustavo Henrique, mas depois que o Gustavo Henrique já tinha cabeceado e numa disputa de bola ali, um encontrão dentro da área num escanteio, é mais do que comum. E o Marlon Freitas segurando o Gustavo Henrique, o senhor não leva em conta? Só que o que o Klaus deu, quando ele marcou o pênalti, e que ele justificou lá para os jogadores, inclusive, foi que o Carlos Miguel cometeu o pênalti. Perfeito, mas a sua opinião, ok, o que ele deu, ele deu. Sim. Agora, para você, isso não é pênalti. Olha lá, a mão dele na camisa. Você está brigando com a imagem, então, Alex? Eu só quero ver a partir de hoje se nós teremos pênaltis assim em todos os jogos, porque lances assim acontecem em todos os jogos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito bem. Tá bom. Agora, e o Andrés Pereira, que é o que eu perguntei para vocês, dele desgastar ali a cal, onde o Memphis ia cobrar o pênalti, depois ele escorregou bem lá. O que vocês acharam de tudo, que ocasionou até o escorregão? Primeiro, se tivesse o Andrés Pereira jogando na Premier League ou em qualquer outro clube de futebol europeu, numa outra competição, e fizesse o que a gente está observando aí na imagem, né? Tivesse esse comportamento, e aí o Memphis foi lá, o adversário errasse, o pênalti escorregasse, ele seria repreendido pela sua diretoria, seria repreendido pelo seu técnico, pela própria torcida do time. Então, Gafo, você está defendendo a bandalheira? Não. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano, ele tem a sua cultura, ele culturalmente tem... Os caras passam o jogo inteiro querendo fazer o quê? Enganar o árbitro. Os jogadores passam o tempo inteiro querendo enganar o árbitro. O cara bate no ombro, já vai lá, leva a mão no rosto. O cara chuta a canela, simula. O árbitro que se vire. É uma cultura. Certo ou errada, é a cultura. É a cultura. Tanto que, repito, se o Andrés Pereira estivesse na Europa, não teria tido esse comportamento. Entendeu? E aqui no Brasil, na América do Sul, tem esse tipo de jogo, essa malandragem, entre aspas. Eu não gosto, mas faz parte daquilo que a gente aprendeu. Faz parte. O futebol, Alex, aqui no Brasil, né, é assim. Então vacilou quem? A arbitragem não ficou atenta ao que fez o Andrés Pereira. Os colegas os jogadores do Corinthians tinham que alguém estar guardando a posição de pênalti. E só para concluir, vocês se lembram daquele Corinthians e São Paulo, Rodrigo Caio e também o Jô?
Teve isso? Sim. Não é? Sim. Eu não Teve. lembro. O Rodrigo Caio, acho que ele falou que ele que fez o pênalti. Como é que foi? Ele assumiu Ele assumiu que fez pênalti, né? Assumiu que foi pênalti, o árbitro que não tinha dado acabou Ele praticamente encerrou. Ele praticamente sim, ele se encerrou. queimou. Ele Ele se praticamente queimou ali. encerrou a É. carreira dele no São Paulo. São sim, Paulo. não era mas São assim, Paulo. isso aí eu nunca vi, você já viu isso? Já, assim? todo jogo, toda Todo hora jogo acontece. faz. Toda hora Eu não vi acontece, isso. mas o Andrés Pereira pegou. fez um negócio que realmente fere o fair play, fere aquela coisa da ética, tudo mais. Só que, como o Garrafa falou, na cultura do futebol brasileiro, no folclore do nosso futebol, sul-americano também, isso é algo bem visto pela torcida, por aquilo que move a paixão do torcedor, pela arquibancada, e o torcedor comemora uma coisa dessa, ainda mais quando o desfecho é esse, né? Então, o palmeirense hoje vê o Andrés Pereira como um ídolo maior já. O palmeirense encontrar o Andrés Pereira no restaurante hoje, vai ou no shopping, abraçar. vai abraçar. Foi muito bem lá o que você isso, fez. Isso, vai tal. ficar marcado para sempre. Vai ficar. Vai ficar marcado No clássico. No clássico. Daqui a 10 anos nós vamos nos lembrar do derby em que o Memphis Depay perdeu um pênalti porque o Andrés Pereira cavocou a marca do pênalti. Isso ficou marcado para a história. Ficou marcado para a história. A gente pode até não gostar, você em casa pode não gostar, mas é a cultura. O que eu não gostei foi o chute do Luigi, na hora do gol do Flaco, né? Ele chutando a bola na direção do torcedor lá, aí eu acho que aí já é um exagero, isso não é cultural. A gente vai falar isso também, mas antes eu quero dizer o seguinte, depois da escorregada do Memphis na cobrança de pênalti, o jogador foi até as redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Olha o que ele falou. O lance do pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem, assumo a responsabilidade. Estou de cabeça erguida, acredito no meu time. Errar, só erra quem tá lá, né? Mas o Memphis também já subiu na bola, é do jogo, é cultural, não vem, porque na Europa lá não pode subir na bola. Na Europa, se subir na bola, vão pegar no pé do Memphis. Aqui ele subiu na bola. Então ele tem que entender que aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, é isso. No próximo Corinthians e Palmeiras, se tiver um pênalti, alguém fique na marca da cal, para que ninguém vai fazer cavadinha lá. Só mais um detalhe sobre o pênalti. O Memphis Depay foi atrapalhado pelo buraco do Andrés Pereira, a gente pode até argumentar que foi, mas ele bateu mal também. Ele foi já meio de lado na bola, o pé de apoio já foi diferente do que poderia ser, porque nas outras vezes que jogadores tentaram fazer essa catimba que o Andrés Pereira fez, os jogadores também fizeram os gols. Então o Memphis Depay também bateu mal. Ele foi atrapalhado. Mas ele assumiu, né, Alex? Ele assumiu. Tanto é que ele falou, nunca escorreguei, enfim. Mas ok. Bom, e o chute do Flaco Lopes na bandeirinha não agradou nem um pouco os corintianos, né? O Mateuzinho falou sobre esse tema depois do jogo. Eles têm que lembrar, né, que no jogo que o Yuri fez isso lá no estádio deles, Marcos Rocha, vários jogadores vieram intimidar, falar besteira pro Yuri, falando um monte de coisa, falando que era falta de respeito. Aí chega no jogo hoje, ele faz, então assim, é uma hipocrisia danada, né? O que é? Nada não. Assim, gente, o que o Yuri Alberto fez no Allianz Parque? Fala pra mim. É igualzinho. Isso estava pré-determinado no vestiário do Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida. Estava pré-determinado. Gente, se pintar o gol é ir lá e chutar a bandeirinha do Corinthians, velho. Pra quê? Se encontrar com o torcedor no shopping, o torcedor tá vingado. É cultural. Então, os mesmos que fizeram isso no Allianz Parque foram os caras que foram reclamar hoje. Então, se existe hipocrisia, ela é de ambos os lados. Não vejo nenhum problema. E daí, ó. E outra, o jogador que faz isso, ele sabe que vai receber o cartão amarelo. É uma troca, e é uma troca calculada, né? Então, quando o jogador faz um gol e comemora tirando a camisa, ele sabe que vai tomar amarelo. Sim. Mas ele tira a camisa mesmo assim, mesmo sabendo que vai tomar amarelo. E ele fez isso justamente por ser um derby, falou que também foi para homenagear o Rafael Veiga, que comemorava assim e foi embora agora. Então tem um monte de circunstâncias que entram nesse contexto aí e que fazem parte, que também entram para a história do derby. Bom, vamos para o Allianz Parque, vamos lá falar com a Marina Buffon, porque o derby ainda não acabou. Fora de campo, a gente ainda tem alguns desdobramentos do clássico pelo lado do Palestra. Boa noite, Marina. Conta pra gente o que está acontecendo por aí. Conto sim, Michele. Olha, vocês estavam falando ali sobre, eu não gostei que o Luigi chutou a bola, acho que faz parte isso do Andrés Pereira, enfim, olha, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo pode
punir, pode denunciar esses 2 jogadores justamente por esses lances que vocês estavam comentando aí agora no programa, né? Não foi algo que partiu do Corinthians, a gente apurou aqui na TV Gazeta que não foi o Corinthians que foi lá e pediu para essas denúncias acontecerem, mas sim o Tribunal de Justiça Desportiva está averiguando as imagens, está vendo esses 2 lances em específico para ver se vai ou não denunciar o Luigi por chutar a bola em direção ao torcedor do Corinthians e também o Andréas Pereira por alguma atitude antidesportiva ali ao atrapalhar, por assim dizer, a marca do pênalti, que depois o Memphis Depay acaba perdendo essa chance de gol para o Corinthians, né? Eu procurei o Palmeiras não vai se pronunciar oficialmente, mas a gente conseguiu apurar aqui na TV Gazeta o seguinte, que se o árbitro Rafael Claus, que no caso não colocou nada na súmula, e nem o VAR chamou essas 2 situações para análise, o Palmeiras ali nos bastidores entende então que não deveria haver denúncia nenhuma em relação a esses 2 casos e também ali falando, né, com alguns integrantes da diretoria do Palmeiras também ao caso, né, relembrando a final do Campeonato Paulista no ano passado na Neoquímica Arena, que teve alguns torcedores atiraram, né, fogos, rojões ali em campo, não permitindo que a situação, que o jogo transcorresse ali de forma natural, e o Corinthians apenas foi multado por isso, então o Palmeiras acredita que essa situação não vai para frente. Então, gente, não são só vocês aí que gostaram, não gostaram da situação, o Tribunal de Justiça Desportiva pode sim tentar denunciar esses 2 jogadores e aí a ver se vai para frente ou não e quais serão as punições de ambos. O que você acha, Garrafa? Sobre o chute na bandeirinha, acho que não tem que denunciar absolutamente nada. Se a federação está preocupada com isso, a CBF preocupada com isso, que determine que os clubes não coloquem o distintivo na bandeira de escanteio. Põe uma bandeira verde, uma bandeira amarela, uma bandeira azul, uma bandeira cor-de-rosa, qualquer outra cor que não o distintivo. Estou falando primeiro sobre o do Flaco Lopes. Do Flaco Lopes. Agora, sobre o Luigi, eu acho que o Luigi já deveria ter se manifestado nas redes sociais, já que eles gostam tanto de redes sociais, se desculpando, não com o torcedor do Corinthians, com o ser humano que estava lá do outro lado. Podia ter uma criança ali, levar uma bolada. Né? Então, ali eu acho que realmente foi um ato que não foi legal, não é legal. Aí o TJD pode ficar atento, mas o jogador, acima de tudo, deveria se desculpar. Sorte que não foi numa criança. A gente vê em jogo quantas crianças no estádio. Uma bolada dessa, na Vila, você machuca. Isso aí é uma grande besteira, né? E o Luigi, que é novo, olha, tá aí a imagem, não tem por que fazer isso. Deveria ter se desculpado e acho que tem que ser punido. Ele, eu acho que tem que ser punido. O Flaco não, tá no jogo. Tá nem o Flaco não, e a questão da possível punição é do Andréas Pereira. Do Andréas Pereira. Por ter cavocado o pênalti lá, que eu também acho que foge um pouco da normalidade do futebol, enfim, algo que aconteceu ali no campo. Agora, o Luigi é diferente, porque ele colocou em risco a integridade de uma outra pessoa, né? Ele foi e chutou a bola com vontade ali para uma direção em que não tinha outra coisa a não ser atingir alguém. Podia atingir o tronco, o braço, a cara, e a cara como foi, atingiu o rosto do torcedor ali atrás do gol. Então foi realmente inconsequente. Para sorte, né? Claro, lamentando que foi que alguém levou essa bolada, mas agradecendo aos céus que não foi uma criança. Uma bolada dessa poderia ter causado Ele foi inconsequente. Sério dano. Foi, daqui a pouquinho... Chutou com força, né? Não, muita força. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mercado da bola do Corinthians. E quando o Arias deve chegar também, a gente vai falar para vocês. A gente vai conversar sobre o Neymar. O Santos bateu o Noroeste fora de casa, 2-1, e mais uma vez a volta do Neymar aos gramados não aconteceu. Depois do jogo, o técnico Vojvoda falou sobre o assunto. Vamos conferir. Él ya está pronto en cuanto a su recuperación de joelho, mas eu principalmente y staff de él, juntamente con él, queremos que cuando él volte a jogar, ¿sí? Volte de un jeito y bueno, acá está o Neymar de ano 2026. Este es o Neymar que queremos en Santo, que precisamos en Brasil. E aí, não voltou, não jogou de novo. E não volta no meio de semana, porque enfrenta o Atlético Paranaense no tapetinho e deve voltar quando o Santos briga por uma vaga no G8, já jogando na Vila Belmiro. É um panorama ideal que ele gosta, né? Contra um time frágil, em casa, vai fazer 2 gols, fala pronto, o Neymar voltou e vai pra Copa. E classificou o Santos. É isso.
É isso. Enfim. E eu fico constrangido pela maneira com que o Vojvoda tem que lidar com a Toda situação. vez tem que falar Porque isso. todo mundo sabe que quem define a escalação de um jogador, do Neymar não é o técnico. O que é o comum e o que deve sempre acontecer num time de futebol. O treinador decidir quando o jogador tem que ser escalado ou não. No Santos e com o Neymar, quem define é o staff do Neymar. Não é nem a comissão técnica do Santos. É o staff particular do Neymar que determina se ele joga ou não. E pela programação do staff, o jogo para ele voltar é justamente esse de domingo contra o Velo Clube. Agora, o que vai ser do Velo Clube em diante, a gente não tem como Ninguém saber. sabe. É uma loteria. E o Vojvoda Só o staff sabe. ele é obrigado a se adaptar a essa realidade no Santos constrangedora. Para um técnico, isso é constrangedor. E é duro porque ele tem que ficar respondendo sempre a mesma pergunta perguntou para também, quem? né? Pro técnico. Bora pro Morumbi falar com o Salazar, que tem mais detalhes sobre a situação do São Paulo no Paulista e como estão os números da defesa nessa temporada. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, mais uma vez para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, hein? Quem diria, o São Paulo que passou boa parte dessa primeira fase aqui do Campeonato Paulista lutando contra o rebaixamento. Nessa penúltima rodada, pela primeira vez, entrou na zona de classificação, entrou no G8 e agora o torcedor precisa entender o seguinte, na última rodada o São Paulo depende das próprias forças. Uma vitória em cima da Ponte Preta, já rebaixada no Moisés Lucarelli, garante o São Paulo na fase de mata-mata. Até com empate o São Paulo pode conseguir essa classificação, mas aí vai depender do resultado de outros times que ainda podem ultrapassar o tricolor, mas uma situação muito mais confortável nesse sentido. Antes disso, tem jogo aqui no Morumbi, quarta-feira, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. São Paulo que chega para esse jogo invicto no Brasileirão. E o que o Crespo precisa fazer para o São Paulo alcançar os seus objetivos? Para muita gente, ajustar o sistema defensivo. Afinal, em 9 partidas até aqui, o São Paulo sofreu 13 gols, média de 1,44 gol por jogo. É um problema a defesa tricolor, que até agora nessas 9 partidas só não sofreu gol em 2 jogos. Em compensação, lá no ataque, a grande dúvida é se renova ou se não renova o contrato de Jonathan Calleri. 32 anos, o contrato se encerra nessa temporada. O Calleri quer ficar. E a dúvida é, o São Paulo tem de oferecer essa renovação para ele ou não? Passo a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Bom, vamos lá. Defesa do São Paulo é um problema, mas a pergunta que eu quero fazer é justamente essa sobre o Calleri. Você renovaria ou não com o Calleri? Depende do valor e o tempo de contrato. Porque o Calleri ainda está entregando, né? 32 aninhos. Mas é um jogador aí com 32 anos, é isso? 32 anos. Então não adianta você fazer um contrato muito longo, né? O Calleri está voltando de uma lesão, mas é um jogador que se dedica demais ao São Paulo. Se as partes chegarem a um acordo, acho que pelo nível do futebol ele ainda pode agregar, Alex. Eu renovaria por mais 1 até 2 anos. E a pergunta que tem que ser feita nesse momento é, tá bom, não renova com o Calleri, mas o São Paulo já tem um camisa 9 melhor que ele? Eu acho que não tem. Então, se ainda não tem, e a perspectiva maior para você ter um jogador que pode chegar perto de resolver os seus problemas ofensivos é continuar com o Calleri, que tem uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, gosta. E tem feito gols aí esse ano já. Ele voltou já fazendo gol. É gol. Então, gente, eu renovaria por mais um aninho, acho que ano. Você pode até aumentar o valor da negociação para não renovar por 2 anos, porque ao final de mais um ano você vê em que estado está o jogador, né? Bom, bora pro Allianz Parque de novo, porque nós queremos saber como é que foi a segunda-feira do Verdão. E Marina, eu queria te perguntar uma coisa, quando que o John Arias deve chegar aqui no Brasil? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Michele? Já respondo para você, mas vou contar como é que foi a segunda-feira do Palmeiras, como você perguntou primeiro. A equipe, depois do 1-0 sobre o Corinthians, se reapresentou lá na academia de futebol e a gente tem 2 novidades importantes relacionadas aí ao departamento médico. Felipe Anderson iniciou aí a transição física após ele se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, trabalhou no gramado e agora sim, para o torcedor palmeirense, uma grande notícia. O Paulinho passou por alguns exames e os resultados foram bastante positivos nesses exames de controle depois daquela lesão que ele teve, né? Ele avançou no tratamento de uma forma positiva. Ele que não joga desde julho do ano passado, depois de ter participado ali até que bem, né, no Mundial de Clubes, quando o Palmeiras acabou eliminado nas quartas de final.
mas ele não joga desde então, passou por outra cirurgia, enfim. Então, Paulinho aí mais próximo de retornar aos gramados. A gente não tem uma previsão de retorno, mas um bom indicativo de que cada vez mais ele deve, cada vez mais próximo esse retorno do Paulinho. Agora eu vou falar sobre o Arias, como você quer saber, Michele. Algumas fontes confirmaram o seguinte: ele tem algumas burocracias para resolver lá na Inglaterra, relacionada à mudança aqui de retorno para o Brasil e tudo mais. Muito provavelmente no final desta semana ou no final de semana, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, são os dias aí que o Arias deve ser esperado aqui em São Paulo, aqui no Palmeiras, para assinar esse contrato de 4 anos. Mas outro jogador que o Palmeiras não desistiu, apuração aqui da TV Gazeta, é o zagueiro Nino, que está lá no Zenit da Rússia. O Palmeiras antes estava um pouquinho ali tentando entender como é que estava essa situação, mas o Palmeiras ainda não desistiu de contratar o zagueiro Nino agora, nada a ver aí com o meio do ano e tudo mais. O Palmeiras quer sim contar com esse jogador, que era do Fluminense também, assim como o Arias, para essa temporada, para esse início de temporada. Então segue conversando com o clube russo para tê-lo ainda nesses primeiros meses de 2026 e conta justamente com esse trunfo do Arias para tentar trazer o Nino. Michele. Beleza, então vamos lá. Primeiro Paulinho, que não joga desde julho. Daqui a pouco dá um ano que o Paulinho não joga, hein? Então tem que voltar, que vai ser um belo reforço. É uma torcida para que o Paulinho possa voltar o mais rápido possível, não é? Para que ele possa exercer a sua condição profissional. É um jogador que a gente sabe da sua qualidade, mas está muito tempo parado, demora para se readaptar. Sobre o Arias, a gente dizia lá no início do programa de que o Corinthians vive o melhor momento, mas o Palmeiras está se ajeitando. E com a chegada do Arias, que já deve acontecer inclusive para essa reta final do Campeonato Paulista, será um Palmeiras diferente. Talvez, claro, a adaptação não de jogar no futebol brasileiro, mas ao esquema do Abel e tal, isso leve um pouco de tempo, mas é um Palmeiras muito forte. E sobre o Nino, se vier também é um baita reforço. É um Palmeiras prometendo ser muito forte na temporada. Ô Alex, e acho que vão ser só esses, hein? Acabou, viu? Como se vier esses aí, vamos tá ver. bom, hein? Vindo esses... Eu acho que para no Arias, nem sei se vem o Nino. Viu? Não, o Palmeiras está tentando ainda desenrolar esse nó do Nino, está querendo bastante o Nino, acha que precisa de um zagueiro, e sempre bom ter um zagueiro da qualidade do Nino no elenco, né? Porque o Murilo vem sendo irregular, tem jogo que ele atua muito bem, tem jogo que ele vai mal, tem o Bruno Fux, mas você precisa ter mais do que 3 zagueiros, porque o Benedetti, menino, ainda não está no mesmo nível e pronto para encarar uma... Pois é. Então, o Nino seria um cara para chegar, poxa, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que o Palmeiras ainda necessita de um volante, de um camisa 5, porque não tem, o Emiliano é fraco, e hoje o Marlon Freitas faz a função de 5, mas todo mundo sabe que o melhor dele pode ser extraído como um camisa 8. O Palmeiras não tem hoje um camisa 5, pelo menos para fazer parte do elenco, nas variações que o Abel pode fazer durante um jogo, durante uma competição. E, na minha opinião, e na de muitos que eu tenho visto por aí, um lateral direito é urgente para o Palmeiras. Kelvin e Giai não têm condições de vestirem a camisa do Palmeiras. São extremamente fracos. Então o Palmeiras precisa de um lateral direito de nível bom, que chegue para jogar. Os dois se alternam. Você pode ver, às vezes joga o Giai, às vezes joga o Kelvin, e nenhum dos dois dá conta do recado. Agora, você olha desse meio campo para frente, Marlon Freitas, né? Andréas Pereira, Luan, Flaco Lopes, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque. É timão. O Arias chegando. É um timão que é timaço, né? Não vamos falar timão pro Palmeiras. Isso, não dá. Timão não combina. Nossa Senhora. Timaço pode ser. É um meio campo, Eu entendi que você está falando de um volante, porque o Marlon Freitas pode jogar como segundo volante, mas olha só a qualidade desse jogador. Sim. Marlon Freitas... Eu tenho o Evangelista, que é muito bom jogador também. Arias, Flaco, Vitor Roque, olha, azeitar essa máquina aí, meu amigo. Claro. André Silvestre está chamando lá no Parque São Jorge com as novidades do mercado da bola. Boa noite, Silvestre. Boa noite, agora com mais calma, Michele, tudo bem, pessoal? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, o amigo do Memphis Depay, o meia atacante de 32 anos, Zakaria Labiab, que nasceu nos Países Baixos, é marroquino, jogou com o Memphis muitos anos atrás lá na Holanda, está chegando para o Corinthians. A apuração do Gazeta Esportiva de hoje, junto a uma
fonte de primeiríssima grandeza, dá conta de que se houve ou não uma influência do Memphis, uma sinalização do Memphis inicial, isso aí não dá para garantir para vocês, mas com certeza o Memphis teve alguma influência, tanto que o professor Dorival Júnior cita Memphis Depay nessa resposta dada ontem após a derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Mas a fonte me revelou que a contratação é do Marcelo Paz, o novo diretor executivo do Corinthians, o diretor de futebol, como se falava antigamente, que conversou com o Dorival Júnior, avaliaram juntos as possibilidades e decidiram em conjunto trazer o marroquino. Fala, professor Dorival Júnior. Não foi um pedido meu. Mas eu estou aqui para treinar a equipe. Conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. Então tá tudo certo. Contratação do Marcelo Paz, conversou com o Dorival, jogador está chegando, deve assinar com o Corinthians, estava livre no mercado, deve ficar no Corinthians até o final do ano. Quem também está retornando, aí é retornando, né? Também não, tiro também. Quem está retornando é um velho conhecido da lateral esquerda, o Angileri, jogou por empréstimo no Corinthians ano passado, decidiu retornar, depois que saiu, não teve acerto para ele continuar direto do ano passado para esse ano, decidiu-se então que, ok, o Corinthians topou, você quer voltar, Angileri, então você tem que aceitar o salário do ano passado. Pelo visto aceitou, só falta assinar. E os dois, Zaccaria e Angileri, foram ontem assistir ao derby na Neoquímica. Já tem mais. Bom, Garrafa, e aí? A gente estava até comentando do Caleri, renova ou não renova com o São Paulo? Caleri, 32 anos. O Zaccaria também tem 32 anos e está chegando aí, é uma interrogação, não é não? Uma grande interrogação, mas ele não chega legal. Não chega legal com a declaração do Dorival. Deu até rima aí, né? Não chega legal com a declaração que o Dorival deu. O treinador vai para a coletiva e fala, não fui eu que indiquei. E aí tinha gente na dúvida, será que causou mal-estar? Eu não estava lá dentro, mas certeza que causou. Certeza que causou incômodo. Pelo menos um constrangimento, né? Não ficou, a coisa não andou legal, no caso do marroquino, né, que tem essa ligação com o Memphis Depay, eu nem sei, ele pode até ser um bom jogador e tal, pode vir e arrebentar. Mas, se não tem o aval do treinador e o Dorival fez questão de, na resposta, por 2 vezes confirmar isso, gerou mal-estar. Isso não é bom para o elenco do Corinthians e também não é bom para essa garotada que estava ganhando espaço. E sobre o Angileri, só para concluir aqui, parabéns à diretoria do Corinthians, né? Porque ele queria, para renovar, queria um valor alto, a diretoria bateu o pé. Aí ele viu que não tinha mercado e ficou no Corinthians. Aí acho que está tratando a situação, a diretoria do Corinthians, com responsabilidade, Alex. É isso, o Angileri tinha que voltar, até pela necessidade do Corinthians, e o Corinthians conseguiu contornar bem essa situação e mantê-lo no elenco. Em relação ao Zaccaria, que pode até ser ótimo, mas a gente não sabe. Então nós temos que aguardar para ver se dentro de campo ele, primeiro, será aproveitado, e se for aproveitado, se ele vai aprovar. Só que fica muito mais complicado um jogador provar a sua qualidade chegando num clube que o técnico nem o conhecia, né? E do que se fosse uma indicação do Dorival, que ele teria já uma confiança maior para ser colocado em campo, enfim. Como não foi e o Dorival não queria, então bora. Bom, Gazeta Esportiva ainda tem bastante informação, muito debate por aqui, a gente volta já. É isso aí, hora de mais notícias do mercado da bola do Santos. Salazar, o Peixe recuou na contratação de um atleta do Mirassol? Conta mais pra gente. É isso, Michele. O Santos estava negociando com José Aldo, meio-campista do Mirassol. 27 anos, revelado pelo Palmeiras, foi para o Mirassol em 2025, foi bem, assinou o contrato até o final de 2027. Jogador primeiro volante, aquele famoso camisa 5. O Juan Pablo Vojvoda solicitou à diretoria do Santos a contratação do José Aldo. A diretoria então estava negociando, tudo praticamente certo, encaminhado, salário, tempo de contrato. O Santos daria a ele 3 anos de contrato. Mas de repente, nessa segunda-feira, o José Aldo recuou. Pelo momento do Santos, de pressão da torcida, alguma certa ligação de desgaste, houve um recuo do jogador dessa negociação. Isso causou muita insatisfação na diretoria do Santos. José Aldo pediu para repensar, para conversar melhor com o Vojvoda. Portanto, o que nós apuramos é que o Santos, então,
decidiu desistir da contratação, tirar a proposta da mesa e pensar em outro jogador, num plano B, conversar com o Vojvoda sobre isso. Causou muita irritação no Santos, mas a informação agora é essa. José Aldo não deve mais reforçar o Peixe por uma desistência da diretoria do Santos após um incômodo na reação de recuo do jogador quando a negociação já estava bem encaminhada. Michele, que situação? Passa a bola aí para você. Então, se o jogador não vai conseguir atuar sob pressão, será que não é melhor mesmo já não vir? José Aldo, o que vocês acham? O Santos recuou e pronto. O Santos tem tantos problemas pela frente que o Zé Aldo, nesse momento, né? Tem essa história do Neymar, rebaixamento que estava rondando o Santos, agora é classificação, rebaixamento. Técnico já pendurado. Ficou pra trás, técnico pendurado. O Zé Aldo é o menor dos problemas, Alex. Eu também acho. Não vai mudar. Chegou o Zé Aldo. Não é o que vai mudar o patamar do Tem o Rony, tem o Gabigol. Puxa vida, ele não quis jogar com o chegou Gabigol, com o Rony, com o Neymar. Zé Aldo bom é o lutador. Pessoal, a primeira fase do Paulistão está quase chegando no fim e para ficar por dentro de qual é a situação de cada equipe, a Marina preparou uma reportagem explicando tintim por tintim. Pode rodar. A última rodada do Campeonato Paulista já é no domingo e temos 9 times brigando por 4 vagas restantes. Mas antes, vamos ver quem já está classificado? Novo Horizontino, primeiro hoje na tabela, Palmeiras em segundo, Red Bull Bragantino em terceiro e Português em quarto já estão assegurados nas quartas de final. Agora, Corinthians, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, Capivariano, Santos, Mirassol, São Bernardo e Primavera, que estão entre quinta e 13ª posições, brigam pelos outros 4 lugares para a próxima fase. A Ponte Preta já foi rebaixada com antecedência com apenas 1 pontinho somado em 7 partidas, mas está faltando alguém para fazer companhia para ela lá na A2 do ano que vem, que vai sair de Primavera, Noroeste e Veloclube, que é quem agora está ocupando a penúltima posição. Então, olho na agenda dos confrontos da 8ª e última rodada da primeira fase do Paulistão. Todos os jogos acontecem no domingo, às 8h30 da noite. Red Bull Bragantino recebe o Novo Horizontino no Cícero de Souza Marques, enquanto a Portuguesa visita o Mirassol no José Maria de Campos Maia. O Santos recebe o Veloclube na Vila Belmiro e o São Paulo visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas. Botafogo e Capivariano se encontram no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e o Corinthians vai até São Bernardo para jogar no 1º de maio. Primavera e Noroeste se encontram no estádio Ítalo Mário Limonde e o Palmeiras recebe o Guarani na Arena Barueri. Um monte de jogão no domingo e Mesa Redonda vai trazer tudo isso e vai dar uma estendida, não vai, Garrafa? Vamos até 23h30 projetando a próxima fase e mostrando tudo, dos classificados aos rebaixados. Beleza. Olha, e nós temos atualizações sobre o caso envolvendo a negociação entre Corinthians e Tajeres pelo Garro. Silvestre, conta pra gente quais são as últimas sobre essa situação. Calma aí, parem as máquinas, como diria o saudoso Roberto Avalone. Michele, extra, informação dos nossos amigos do Globoesporte.com. Alan, volante do Flamengo, tá encostado lá no Mengão, tá chegando por empréstimo, belo jogador, belo meio-campista, até o final do ano. Corinthians arca apenas com o salário, apenas entre aspas, porque o salário dele é altíssimo, mas o Flamengo libera de graça nesse momento, desde que o Corinthians pague o salário com opção de compra no final do período. Alan é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar a papelada, Michele. Olha que boa notícia para a torcida corintiana. Agora uma apuração exclusiva do Gazeta Esportiva, respondendo a sua pergunta. Está próximo o término da novela Corinthians, Tajeres e Garro, pelo menos é o que a minha fonte no Corinthians disse hoje. Há um otimismo para que nesta semana o caso seja solucionado, o Corinthians evite mais uma punição de transfer ban, que é a proibição de registrar jogadores na FIFA. Em relação ao Garro, o Corinthians deve perto de 40 milhões ao clube argentino, ao Tajeres.
os clubes estão negociando e a ideia do Corinthians é tentar resolver essa parada ainda nessa semana, formalizando uma proposta de 35 a 38 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. E o Martínez, venezuelano, voltou com mais de um mês de atraso. Brincadeiras à parte, o povo por aqui tá bem bravo com ele. O Martínez voltou, além de atrasado, com um problema no joelho, realiza exames. Eu não tive acesso ao resultado do exame, se é séria ou não a lesão, se é que há uma lesão no joelho, mas o fato é que ele voltou machucado e atrasado. Dorival Júnior, Marcelo Paz, diretoria e comissão técnica vão se sentar à mesa para discutir que tipo de punição será aplicada, punição administrativa, no caso, punição no salário, provavelmente, em relação a essa história do Martínez. Já já eu volto no Jornal da Gazeta com mais Coringão para vocês aqui na telinha da Gazeta, Michele. Beleza, Silvestre. Sobre Garro e Martínez... O Corinthians tem que se acertar com o Garro para evitar o transfer ban e o Garro tem que voltar a produzir o que produziu na temporada retrasada, né? Essa é a missão mais árdua do Dorival Júnior, fazer o Garro voltar a jogar bola. O Garro virou reserva e é reserva do Corinthians. Sem discussão. Não tem... o que era um absurdo se a gente falasse isso um ano atrás. Então, acho que essa é uma questão para o torcedor que importa muito. O que está acontecendo com o Garro? É verdade. Acho que é uma questão a ser discutida com o próprio Dorival, né? Nas entrevistas coletivas, é isso que o torcedor está preocupado. E acertar essa definição. E sobre o Martínez, o Corinthians tem que volta e ainda volta ruim. Saber o que ele quer da vida, né? Martínez, para mim, é uma aberração, sabe? Já passou de todos os limites da aceitação, de relevar, de você ponderar as coisas. Alex. Pô, não dá. Fica um mês, mais de um mês fora, além do tempo, e volta machucado. Como é que ele volta machucado? Ele foi disputar um torneio de várzea na Venezuela e se machucou? Como é que um cara que não joga desde o ano passado volta machucado depois de mais de um mês de atraso na reapresentação? Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Corinthians precisa se dar o respeito de fazer alguma coisa mais definitiva com o Martínez. O Martínez não pode fazer o Corinthians refém. De forma rápida, essa novela está se arrastando. Já encheu. Já se apresentou. Vai ser punido, não vai? Já foi punido outras vezes. Encerra a questão. Tem que colocar um ponto final. Rescinde, negocia, faz alguma coisa. Mas ou então vai ficar, eu acabou, acho que vai ficar e acabou. Rescisão. Tem que avaliar, inclusive, o jurídico do Corinthians. Às vezes se o Corinthians quer passar uma imagem de seriedade para o mercado, para a sociedade, para quem milita no futebol, ele tem que tomar uma posição dura em relação ao Martínez, que está fazendo do Corinthians a casa da mãe Joana. É isso mesmo. E o Alan? Ele teve uma ótima passagem pelo Atlético Mineiro, tanto é verdade que o Flamengo Todo-Poderoso foi lá e buscou o Alan, mas no Flamengo não respondeu. Não respondeu porque não teve espaço. Time bom, jogador bom joga. Ele não teve um bom momento no Flamengo, mas de repente pode ser útil ao Corinthians. É um outro patamar, é o Corinthians montando mais do que um time, é um Corinthians dentro da sua limitação. Eu acho que se vier pode ser um bom reforço, mas desde que seja aquele Alan do Atlético Mineiro. Eu acho que é um daqueles casos que a gente fala que o cara nunca deixa de aprender a andar de bicicleta, ele nunca desaprende a andar de bicicleta. Ele pode não andar faz um tempo, mas a hora que ele pegar uma bicicleta legal e conseguir pedalar, ele pode engrenar de novo. Não, mas tem uns que parece que esquecem. Lembra aquele Luan que veio do Inter e ficou no Corinthians e não joga? Bom, tá gastando a fortuna dele aí, né? Pessoal, é isso. Amanhã a gente volta às 6 horas, 18 horas. Gazeta Esportiva já começa sempre com notícia, com giro de notícias e informações quentinhas para vocês de casa. 6 da tarde amanhã. Muito obrigada, Garrafa. Valeu, Alex Miller. Valeu. Beijo grande para vocês. Tchau, aí. tchau. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.